Irmãos, então tem, né? Então traz as crianças aqui à frente. Só um aviso, a partir do mês que vem, no dia do culto da ceia, nós não teremos o culto infantil. É importante que as crianças estejam conosco no momento da ceia, porque um dos motivos da ceia é exatamente servir de testemunho para as crianças, para que elas perguntem: o que é isso aí? E a gente responda para elas o que é a ceia. Você é minha campeã. Domingo passado você estava hoje de novo. Vamos orar? Você quer falar no microfone? Boa noite, igreja. Vamos orar? Deus, nós queremos pedir a Tua bênção sobre a vida da Rebeca e sobre a vida de todas as crianças dessa igreja. Nós as amamos, mas sabemos que o Senhor, muito mais do que nós, as amou primeiro. Por isso, nós queremos pedir que o Senhor nos ensine a ensiná-las o caminho do Senhor, ajudando os pais na tarefa de conduzi-las a Ti. Abençoa a Rebeca, abençoa os irmãos que estarão com ela no culto infantil. E pedimos, Senhor Deus, enche essa igreja de crianças, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode ir, Rebeca. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Efésios 4, nós vamos ler até o verso 6. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar. Deus amado, nós buscamos a Tua face, porque reconhecemos a Tua soberania sobre as nossas vidas, mas principalmente reconhecemos o Senhor como Deus que nos ama e que enviou Jesus por nós para pagar nossas dívidas de pecado, para apagar as nossas transgressões e para nos separar para Ti. Queremos pedir que o Senhor esteja conosco neste culto, comungando conosco através da celebração da ceia, mas também nos ensinando através da Tua palavra, a qual nós cremos é palavra de Deus para nós. Abençoa cada um que veio, abençoa os que estão em outro lugar, abençoa as outras igrejas que nesse momento, assim como nós, estão buscando a Tua presença e adorando o Teu nome. Ó Deus, queremos pedir que o Senhor converta a nossa nação a Ti e que o Senhor faça uso de nós para que isso aconteça. Oramos pedindo a luz do Teu Espírito, a condução do Senhor como nosso pastor, em nome de Jesus. Amém. Nós temos meditado já desde o início do mês passado, desde o início de janeiro, a respeito do Deus da igreja e da igreja de Deus. A carta aos Efésios, ela mostra para nós quem é o Deus a quem nós adoramos e quem é o Deus que nos salvou perdoando todos os nossos pecados. Mas a carta aos Efésios também mostra quem nós somos nas suas mãos e quem nós somos para Deus, como igreja
de Deus. Quando chegamos aqui no capítulo 4, esses versículos de 1 até o versículo 16, Paulo está fazendo como que uma transição para sair da parte doutrinária da epístola e entrar na aplicação prática de tudo o que ele vem falando desde o início do capítulo 1, e que nós estamos meditando desde o início de janeiro aqui na nossa igreja. Esse texto tem tudo a ver com a Igreja Presbiteriana Mosaico, especialmente com a decisão que essa igreja tomou de escolher o nome Mosaico para caracterizar o seu jeito de ser igreja na presença de Deus. Nós entendemos que o mosaico é a junção de várias peças de formatos diferentes, de cores diferentes, para formar um todo único e uma unidade que encanta, que tem beleza e que chama a atenção não para si, mas para aquele a quem nós queremos adorar. E essa ideia de diversidade que se une na unidade é o tema central do capítulo 4 da Epístola aos Efésios. Paulo agora vai falar sobre a unidade do Espírito, aquele que, habitando no coração da igreja, é como o cimento que une cada irmão uns com os outros. No entanto, nós temos que ser realistas e honestos quando nós olhamos ao nosso redor e quando nós olhamos principalmente para a nossa realidade protestante, de protestantismo no Brasil. Quem lê as estatísticas percebe que a cada dia o número de denominações cristãs no mundo e também aqui no Brasil, ele vem aumentando cada vez mais. Às vezes até cômico, para não dizer tragicômico, passar na porta de algumas igrejas na nossa cidade e simplesmente tentar entender por que a igreja tem o nome que tem estampado na porta, na sua fachada. Lendo um relatório de 1985, lá no Rio de Janeiro tem uma igreja protestante neopentecostal que se chama simplesmente Igreja Em. E próximo, como os nomes daquela lista de igreja estavam em ordem alfabética, um pouco depois vinha então o nome de uma outra igreja que chamava Igreja em Renovação de Vida. E eu li um pouco a respeito daquela igreja. A Igreja Em havia surgido de uma divisão da Igreja em Renovação de Vida. Para não dizer que eram iguais, mas que também estavam mais ou menos no mesmo caminho, então eles tiraram o resto do nome, a Renovação de Vida, e ficaram só com o Em mesmo. E assim a gente vai encontrando por aí nomes de igrejas que tem tudo a ver com não sei o quê, mas que não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso, e em função disso, é penosa a tarefa de falar e refletir sobre a unidade da igreja. Porque parece que muito do que a gente tem visto e do que a gente tem feito como igreja evangélica brasileira fala de tudo menos da unidade, aponta para tudo menos para a unidade da igreja. E quem lê a Bíblia sabe que o Senhor Jesus orou em João capítulo 17, a partir dos versos 20, pela unidade da igreja, e que quando as pessoas vissem a nossa unidade, elas reconheceriam que nós pertencíamos a Cristo e que nós pertencíamos a Deus. Falar dessa desunidade que existe entre nós é um atentado contra a palavra de Deus quando diz que o povo de Deus, habitado pelo Espírito de Deus e cheio do Espírito de Deus, vive em comunhão e também vive em unidade. Quando lemos as Escrituras, é fácil perceber que ela depõe contra nós, mas será até que ponto nós estamos dispostos a mudar as coisas, sem ter que ser mais um que plantou a divisão dentro da igreja de Deus, querendo ser diferente, mas em vez de fazer diferença, simplesmente foi mais um que se dividiu, mais um que se magoou, mais um que se ressentiu, e mais uma igreja que surgiu tentando fazer algo de interesse particular e quase nada do interesse do Deus da sua igreja. A pergunta que a gente deve fazer com honestidade: qual é a cota de nossa dor e da nossa cruz que teremos de carregar para que o Senhor se agrade da nossa comunhão, da unidade que nós professamos e que Cristo nos deu, e que Deus nos deu em Cristo, para que nós preservemos no vínculo da paz, conforme acabamos de ler aí nesse texto.
eu penso que tem dois preços que nós temos que pagar. O primeiro deles, eu creio que temos que voltar às Escrituras e perguntar o que a Bíblia ensina sobre unidade, afinal de contas. E segundo, eu creio que nós temos que tomar a decisão custosa, sacrificial, de viver segundo o que a Bíblia ensina e não segundo o que os nossos próprios círculos denominacionais, muitas vezes fechados e cada vez mais fechados, andam ensinando por aí. Aqui em Goiânia tinha um pastor que tinha programa na televisão que ele falava muito da comunhão da igreja, menos quando tinha que se reunir com a gente. Aí ele dizia, a gente não tem acordo em nada, acordo entre nós só lá no céu, meus irmãos. Mas na televisão ele era bonzinho. Deus não quer essas coisas. Deus quer que a gente assuma uma postura que realmente agrade a Ele e que saiba qual é o valor que Ele mesmo pagou pela unidade. Quanto a isso, o apóstolo Paulo ele tem muito a dizer e muito a nos ensinar, e o texto de Efésios 4 é um texto clássico e que nós muitas vezes damos de ombros para o que ele diz. Efésios ensina que nós éramos aqueles que estavam longe, mas Deus nos aproximou. Nós éramos aqueles que viviam separados, alheios e estranhos às promessas de Deus, mas Deus nos perdoou, nos trouxe para perto. Nós éramos aqueles que viviam em inimizade, mas Efésios 2, 14 e 15 diz que Jesus derrubou a parede da inimizade, de modo que não há nada que nos afaste, pelo contrário, o caminho está aberto. Nós acabamos de cantar uma música lindíssima que fala a respeito de poder ter ousadia para entrar, uma vez que Cristo, conforme diz Hebreus, abriu o caminho através do véu. Paulo tem apresentado o mistério do Evangelho. Então, a partir do capítulo 4, ele diz que essa igreja, ela deve viver para Deus, e ela deve viver para Deus de modo digno da vocação que o Senhor fez para ela. John Stott, comentando esse texto, ele diz o seguinte: visto que os que são de Deus são chamados para ser um só povo, devem manifestar a sua união, e porque são chamados para ser um povo santo, devem manifestar a sua pureza. A união e a pureza são dois aspectos fundamentais de uma vida digna do chamamento de Deus para a sua igreja. Não basta simplesmente sermos membros da igreja, mas nós temos que ser membros da igreja comprometidos com a santidade do Deus da igreja. E nós temos que pensar com seriedade a respeito de como que nós temos representado o nome de Deus na nossa vida particular, fora dos limites, fora dos muros da igreja, mas completamente dentro dos limites deste mundo que tem por aí. O texto de Efésios 4, ele ensina pelo menos 4 fundamentos a respeito da unidade, e hoje à noite eu gostaria de trabalhar em cima de 2. E na próxima oportunidade, dos versos 7 ao verso 16, eu então trabalharei a respeito dos outros 2 fundamentos da unidade da igreja. Quando falamos de unidade, e aqui nós estamos pensando na unidade da igreja do mundo todo como corpo de Cristo, mas estamos pensando também da unidade da igreja local, como por exemplo, a Igreja Presbiteriana Mosaico. A unidade diz respeito à igreja inteira do mundo inteiro, mas a unidade também diz respeito a cada uma das igrejas locais que são representantes de Cristo onde quer que elas estejam. Quando nós falamos da igreja do Senhor Jesus, nós temos que entender que a igreja universal ou a igreja do mundo inteiro é a igreja de Jesus. Mas também que quando nós falamos da igreja do bairro Vitória, da igreja do centro, da igreja do Independência Mansões, da igreja do Bueno, cada igreja local é expressão local da igreja inteira de Deus naquele lugar, naquele local onde ela está plantada. Então, falar da Igreja Presbiteriana Mosaico não é simplesmente falar de uma igreja, embora seja correto assim pensar, mas é falar também da igreja de Deus, porque cada membro que é membro dessa igreja, que congrega aqui, que contribui aqui e que se alimenta aqui, é membro do povo de Deus em plenitude, porque foi perdoado, foi lavado pelo sangue de Jesus, foi comprado pelo sangue de Jesus e pertence a Jesus, pois o Espírito Santo habita nele, habita nela e o selou e a selou para o dia da promessa.
Todos nós somos juntos, cada igreja local, povo de Deus. Então, falar da unidade do Espírito, é preciso entender que a unidade do Espírito cresce e se alimenta do fruto do Espírito, conforme você pode ler aí no versículo 2 desse texto que nós acabamos de ler. Paulo diz que nós devemos andar de modo digno da nossa vocação. E a partir daí ele cita pelo menos 3 gomos do fruto do Espírito Santo para embasar o nosso procedimento do jeito que nós devemos viver para Deus. Ele usa a palavra humildade, no verso 2, ele usa a palavra mansidão, ele usa a palavra longanimidade, ele usa também a palavra amor, no versículo 2 ainda, e assim ele termina o versículo 3 falando da paz. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão. Observe que Paulo cita aqui vários gomos do fruto do Espírito Santo que ele citou lá em Gálatas capítulo 5. Para que a igreja experimente, viva a sua unidade, ela precisa entender que isso só é possível se e quando o Espírito Santo, habitando no seu coração, produzir na sua alma e no seu comportamento o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, os irmãos se lembram, ele nos é dado para contrastar com a nossa vida antes de conhecermos Jesus. O fruto do Espírito nos é dado para contrastar com as obras da carne. As obras da carne são feitiçaria, brigas, porfias, ciúmes, invejas, coisas que quando uma igreja entra em crise, aparecem em quase todos os lugares. E essas coisas, essas obras da carne, elas só podem ser vencidas, elas só podem ser diluídas pela manifestação no nosso comportamento, porque está habitando na nossa alma do fruto do Espírito de Deus. É estranho falarmos em unidade quando tantas igrejas se dividem e nem sequer se relacionam. E todas essas igrejas reivindicam a posse e a habitação do Espírito Santo de Deus. Irmãos, a unidade só é possível baseada na santidade que o Espírito de Deus produz nas nossas vidas. Não tem como falar em comunhão, em união, em unidade, se nós antes disso não falarmos sobre santidade na vida da igreja. A nossa unidade, ela não é criação ou invenção humana. A sua origem, diz o texto, diz o verso 3, ela é a unidade do Espírito. A expressão do, ela quer dizer que pertence a Ele, mas também quer dizer que tem origem nele. Então, a unidade do Espírito é aquela unidade que está nas mãos do Espírito Santo. Mas a unidade do Espírito é aquela unidade que também o Espírito produz na vida da igreja. Quando nos desunimos, quando nos magoamos, quando nós brigamos com as nossas palavras que ferem, que machucam, que magoam, a pergunta que nós temos que fazer é: quem está nos controlando? É o Espírito? Ou é a nossa carne, a nossa velha natureza humana, que não cansa de colocar pitaco em tudo aquilo que a gente faz? Mas que não deveria, porque nós confessamos o nome daquele que é santo. E a palavra de Deus diz que nós adoramos a Deus na beleza da sua santidade, não da nossa santidade. Assim, o verso 2 deixa evidente que é pelo Espírito Santo que nós viveremos em unidade. Paulo cita aqui 4 manifestações do fruto do Espírito Santo em nossa vida que vão pautar o nosso comportamento nos nossos relacionamentos uns com os outros dentro da vida da igreja. São eles humildade, mansidão, longanimidade e amor. E podemos colocar o 5º, que é a paz. Se a unidade é do Espírito, então ela só poderá crescer na medida em que o fruto do Espírito crescer em nós. Então Paulo diz que nós devemos viver de modo digno da nossa vocação com toda humildade e mansidão. Quando Paulo fala de humildade, ele não está falando de humildade no sentido de pobreza. Uma pessoa que tem uma origem humilde.
uma pessoa que vive numa casa humilde. Paulo está falando aqui no sentido de dignidade, de alguém que aprendeu a respeitar o outro, a dar dignidade para o outro, porque o respeita. A unidade precisa da humildade, porque é a humildade que quebra o nosso orgulho e nos liberta para poder reconhecer o papel do outro, o papel da outra e lhe dar valor. E ouvi-lo quando ele fala conosco. Fazer de tudo para obter o respeito dos outros, muitas vezes é orgulho. Mas ter respeito pelos outros, primeiro, sempre é humildade. A mansidão nos ensina a odiar os extremos e a amar o compromisso. É interessante quando você lê a Bíblia, que a Bíblia inteira só chama 2 pessoas de mansos em todos os seus capítulos. 2 pessoas. A primeira delas é Moisés. Moisés é chamado de manso quando a sua irmã e o seu irmão reclamam que ele tem muita autoridade e eles gostariam de ter o mesmo tanto de autoridade que Moisés tinha. É aquele episódio que depois dessa reclamação, Miriam fica leprosa e tem que ficar 7 dias fora do acampamento, e somente quando ela fosse purificada é que o povo poderia armar o seu acampamento. Quando diz que Miriam reclamou de Moisés, a Bíblia diz o seguinte: mas o homem Moisés era muito manso. A mansidão nos ensina que quando alguém nos afronta, em vez de nós reivindicarmos o nosso direito, nós confiamos todos os nossos direitos nas mãos de Deus. Foi o que Moisés fez. Ele disse que Deus, então, arbitre entre mim e vocês, meus irmãos. E Deus defendeu Moisés diante dos seus próprios irmãos que queriam mandar mais do que ele na liderança do povo de Israel. A segunda pessoa que a Bíblia chama de manso é Jesus Cristo. Naquele famoso texto que quase todos de nós sabemos de cor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus poderia ter descido da cruz e soltado o relâmpago para tudo quanto é lado, mas ele se submeteu à morte, e à morte de cruz, para cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. Isso é mansidão. A palavra de Deus diz que quando houver erro na igreja, a Bíblia diz claramente, em Gálatas capítulo 6, olha, vocês que são espirituais, corrijam com espírito de mansidão e guardem-se para não serem também tentados. A mansidão nos ajuda a não exagerar as coisas. A mansidão nos ajuda a tratar os outros com respeito e com consideração. Longanimidade, se a gente pudesse fazer aqui uma interpretação livre, longanimidade é ter o ânimo longo. A longanimidade tem a ver com a paciência. Saber esperar, saber resistir sem perder a calma. E Paulo diz que nós devemos viver a nossa vocação com longanimidade, com mansidão, com humildade, suportando uns aos outros em amor. Paulo havia usado essa mesma expressão lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportar é aguentar o peso. A palavra usada no texto grego, ela tem o sentido de alguém que aguenta o peso do outro levantando. Não é só aguentar o peso, igual o Homem-Aranha fica segurando aquelas coisas pesadas enquanto elas o amassam. Mas é suportar levantando. Não é só aguentar o irmão, mas é ajudá-lo a ficar de pé. E nós temos que reconhecer que quando temos problemas, muitas vezes nós começamos de cara a reivindicar direitos e justiças. Mas raramente nós paramos para ouvir e para conversar as coisas adequadamente. Observe, só para poder adiantar a argumentação, que Paulo argumenta a favor da unidade da igreja, partindo da presença e da prática do fruto do Espírito nas nossas vidas.
O fruto do Espírito não é simplesmente um troféu que nós vamos ganhar e vamos colocar na prateleira da nossa sala. O fruto do Espírito, já dizia o reverendo Milton em alguns sermões atrás, ele dizia que o fruto do Espírito é para a gente desfrutar. Qual a vantagem de eu ter no fundo do quintal da minha casa um lindo pé de manga com as mangas rosas mais saborosas do estado, se eu nunca vou lá apanhá-las para poder chupar? Recentemente eu ganhei uma muda de romã, dessas que você planta na sacada do seu apartamento. Há uns 4 meses atrás eu ganhei aquela mudinha e hoje ela já está desse tamanho, e essa semana apareceram as primeiras flores, e se Deus quiser, daqui a um mês ou pouco eu vou estar comendo romã panhada na sacada do meu jardim. Para que eu vou ter um pé de romã na sacada do meu jardim se eu não vou comer da fruta dele? Essa que é a pergunta. Para que o Espírito Santo vai produzir o seu fruto em nós, se nós não vamos desfrutar das suas bênçãos, se nós não vamos compartilhar das suas bênçãos? Na minha infância eu morei numa casa que eram 7 lotes, 3 pés de manga, 2 pés de abacate, 4 pés de goiaba, 15 pés de banana, 26 de pocã, 18 de café. Hoje, quando eu vou na feira comprar goiaba, eu fico sem graça, porque em casa a gente subia e comia lá em cima do pé. A gente apostava corrida, e a minha mãe quase morria do coração por causa disso. A gente brincava de pique-pega em cima do pé de manga. Eu não sei como ninguém nunca caiu lá de cima, mas a gente fazia isso. E era tanta manga, e era tanta fruta, que a gente vendia, minha mãe colocava numa bacia, a gente saía de porta em porta com a bacia na cabeça. Quem quer comprar banana? Quem quer comprar manga? Quem quer comprar abacate? A gente dava, a gente levava nossos amigos lá para casa e a gente chupava aquilo tudo, dava para porco, vendia, emprestava, alugava, fazia doce, fazia de tudo. E as pessoas tinham prazer de ir lá em casa no dia que tinha a fruta, porque era bom. Para que eu vou ter frutos e não vou reparti-los? Para que o Espírito Santo vai produzir essas coisas na nossa vida, amor, alegria, paz, bondade, e nós não vamos distribuí-las uns com os outros? Uma das coisas mais interessantes que a gente descobre na Bíblia é que quando você lê a respeito do fruto do Espírito e compara com os atributos comunicáveis de Deus, você descobre que os atributos comunicáveis de Deus são os gomos do fruto do Espírito. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é longanimidade. O Espírito produz em nós amor, bondade, longanimidade. Deus comunica, Deus reparte, Deus comunga conosco do seu fruto. Hoje nós falamos de comunhão. Nas Institutas de Calvino, quando ele fala de Deus ter comunhão conosco, ele fala de comunicação. Deus comunica conosco. Então, a unidade do Espírito vem do fruto do Espírito. Segundo argumento, a unidade do Espírito surge da unidade de Deus, versículo 3 até o versículo 6. 7 vezes Paulo usa a palavrinha nesses 4 versículos. 3 vezes elas são aplicadas a Deus como Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, e 4 vezes ao tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Observe aí os versos 3 ao verso 6, no texto que nós acabamos de ler. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como foste chamados numa só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, o Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Nós poderíamos resumir o argumento de Paulo afirmando que a igreja é uma porque Deus é um. Eu me lembro quando eu pastoreei uma igreja no interior de Goiás e havia naquela igreja um conflito aberto entre os jovens e os irmãos mais idosos. Aí um dia uma irmã chegou para mim na porta da igreja e falou assim: pastor, aqui tem o templo novo, aqui tem o templo velho. Faça o seguinte, deixa os jovens com o templo novo, eles ficam com a bateria,
com a barulheira que eles gostam de fazer, e nós vamos ficar aqui no templo velho, que a gente tem saudosa memória dele mesmo. Então o senhor pastoreia os dois grupos, o senhor prega um dia para os jovens de lá e outro dia para os adultos de cá. Irmã, a igreja é uma só. Nós temos que aprender a respeitar uns aos outros. Nós temos que aprender a cuidar uns dos outros. Nós temos que aprender a conviver uns com os outros. Nós devemos afirmar, diz o Dr. John Stott, que só pode haver uma única família cristã, uma só fé, uma só esperança, um só batismo cristãos, um só corpo cristão, porque há um só Pai, há um só Filho e há um só Espírito Santo. Multiplicar a igreja é tão absurdo quanto multiplicar a Deus. Há um só Deus, então ele tem uma só igreja. Há uma só cabeça, então ele tem um só corpo. É interessante nós observarmos como que na Bíblia, sempre que se fala de igreja, de corpo, de santuário, de família, é sempre no singular. Nós somos a família de Deus, nós não somos as famílias de Deus. E outra coisa, sempre que em casa nós temos irmãos, e eu vim de uma família que nós éramos só de irmãos 11, e minha mãe tinha que administrar aquilo tudo, porque eram 2 moças somente e 7 rapazes brigando uns com os outros o tempo inteiro. Tinha dia que a gente brigava de pontapé e soco para machucar mesmo. Isso antes do evangelho chegar lá em casa, depois a coisa foi mudando. Mas tinha dias que a gente brigava tanto lá, machucava uns aos outros, a gente ficava com raiva. Às vezes ficava semanas ali sem conversar um com o outro, mas depois fazia as pazes e ficava tudo bem. Uma coisa que a gente não esquece é que é irmão. Como é que eu vou ficar com raiva do meu irmão para sempre? E outra coisa, quando a gente briga, a gente não deixa de ser irmão. O nosso pai continua sendo o mesmo, a nossa mãe continua sendo a mesma, os outros irmãos continuam sendo os mesmos. Ficar com raiva um do outro não resolve nada, a gente continua sendo irmão. Na igreja também é assim. Às vezes nós falamos coisas atravessadas, às vezes a gente até olha uns para os outros de forma atravessada, mas isso não muda o fato de que nós somos irmãos. E vamos continuar assim, não é só até o próximo morrer não, é por toda a eternidade. Quando tudo acabar, e o rei chegar, e ele chamar todo mundo para perto deles, é você que vai estar lá, é eu que estaremos lá, e nós vamos continuar cantando juntos, lá na presença do nosso Deus e Senhor. Graças a Deus, lá não vai ter mais pecado, portanto não vai ter mais briga, nem intriga, nem ressentimento, essas coisas todas vão ficar para trás. Mas faz bem para nós começarmos a aprender a tratar dessas coisas já aqui, porque desde já nós pertencemos ao Senhor Jesus. Nós não deixamos de ser irmão porque frequentamos igrejas denominacionais diferentes. Essa história de que os batistas são nossos primos são coisas deles, não podem ser coisas nossas. E nem nós com eles e nem eles conosco. Nós não somos primos, nós não somos sobrinhos, nós não somos tios uns dos outros. Nós temos um único Pai e Deus só tem filhos. Ele não tem netos, Ele não tem sobrinhos, Ele não tem genros e noras e essas coisas. Assim, o que a Bíblia diz que nós devemos fazer sendo habitados pelo Espírito e produzindo em nós, tendo Ele produzido em nós o seu fruto? Ele diz que nós devemos preservar a unidade com esforço. Observe aí no texto qual que é o mandamento que é dado para a igreja. Verso 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A palavra unidade, ela aparece no Novo Testamento inteiro apenas 3 vezes. Aqui, 2 vezes, a outra aparece no texto que nós vamos expor depois, e lá em João 17. Só que lá em João 17, a palavra que é traduzida por unidade, não é a mesma que é traduzida aqui 2 vezes por unidade. É diferente.
Então, Efésios 4 é o texto clássico para nós falarmos sobre a unidade. E nós aprendemos logo de cara que a unidade não é algo que nós inventamos ou criamos, a unidade é algo que Deus nos deu em Cristo. Então, o texto vai dizer que nós temos duas ações a respeito da unidade. A primeira eu quero trabalhar agora, a outra eu vou trabalhar semana que vem. O texto diz que nós devemos preservar a unidade. E depois ele vai dizer que nós devemos chegar até a unidade. Nós não vamos construí-la, nós não vamos tabulá-la, nós não vamos manipulá-la, nós vamos preservá-la e nós vamos ir na sua direção, nós vamos nos conduzir na sua direção. Por quê? Porque a base da unidade é a Trindade. Nós cremos num Deus trino, que é um só e ao mesmo tempo é três. E não adianta você tentar explicar isso para ninguém. A revelação das Escrituras. Nós cremos em um Deus que é três, mas nós não podemos dizer que são três deuses. Os muçulmanos e os judeus nos acusam de politeístas, porque dizem que nós adoramos três deuses, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo, três deuses. Mas a Bíblia não ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três deuses diferentes, porque eles são da mesma essência, porque eles são eternos. A Bíblia diz que eles são um só. A unidade da igreja é baseada nessa unidade, a unidade entre o Pai e o Filho e o Espírito. Na história da igreja, a igreja muitas vezes se debruçou tentando explicar isso, e o melhor que ela conseguiu produzir foi heresia. O que nós temos que fazer é crer na triunidade do nosso Deus e viver debaixo dela. Esse que vive numa comunhão tão perfeita que é inseparável, é indivisível, é imisturável e é indistinguível, é o Deus que diz: vivam em unidade. Ele nos dá o exemplo. Porque Ele é assim. Então, meus irmãos, nós somos chamados não a inventar uma unidade, nós somos chamados a preservá-la, a cultivá-la, a cuidar dela, a não estragá-la no nosso meio. E o texto é muito claro ao dizer que nós devemos preservar a unidade com esforço, preservar diligentemente. Cuidar da unidade da igreja é algo pelo que nós devemos nos esforçar. Então, quando os problemas surgirem, seja de que direção eles vierem, seja com que força eles chegarem, nós devemos enfrentá-los, mas fazê-los juntos, não divididos, porque quem tem interesse na nossa divisão é um só, e o nome dele é Satanás. Quando nos dividimos, é porque nós estamos deixando de ouvir a Deus e dando ouvidos ao nosso inimigo, Satanás. E a palavra de Deus diz em 2 Coríntios que nós não podemos ignorar os seus desígnios, porque ele só vem para matar, para roubar e para destruir. Então, preservar a unidade exige esforço. Preservar a unidade exige diligência. E preservar a unidade tem a ver com estar preso, grudado no vínculo da paz. A palavra traduzida aqui por unidade, eu já disse que ela aparece 2 vezes, ela quer mostrar que Deus nos colocou juntos, e sempre que Deus olha para nós, Ele não vê vários, Ele vê um só. Por que é assim? Porque há um só corpo. Deus não tem vários corpos. Porque há um só Espírito, não tem vários Espíritos agindo em nós. Há uma só esperança do nosso chamamento, da nossa vocação. Porque há um só Senhor, e Ele é Jesus Cristo. Porque há uma só fé e há um só batismo. E aqui, Paulo não está preocupado se é por aspersão, por imersão ou por efusão. E essa é uma briga que nós, presbiterianos, graças a Deus, já resolvemos há muito tempo entre nós.
Nós não temos dificuldade de reconhecer irmãos que resolvem vir de outra igreja para a nossa, como da Assembleia de Deus, da Batista ou da Metodista, que batizam de forma diferente de nós, mas nem por isso nós vamos batizá-los de novo quando vierem para a nossa comunhão. Embora nem sempre o contrário e a recíproca seja verdadeira, mas isso não tem nada a ver com a gente, tem a ver com quem não lê a Bíblia direito. A palavra de Deus diz que só tem um batismo. Esse negócio de batizar de novo porque não foi batizado do jeito certo, não é briga para presbiteriano, é briga para quem não consegue interpretar a palavra de Deus do jeito certo. E outra coisa, esse negócio de ir lá em Israel e pedir para ser batizado de novo porque é no Rio Jordão também não está certo, não. É menosprezar o significado do sacramento. Ah, pastor, mas é uma lembrança bacana, maravilhosa, dessa viagem mística que eu tive lá no Rio Jordão. Dá licença, irmãos. Nossa fé não é baseada nessas coisas. Pedir para ser batizado de novo é negar o que está escrito aqui. É um só batismo, porque é uma só conversão. E por que é isso? Só tem um pai e só tem uma família. Então, nós temos que aprender, quando olharmos para a Igreja Presbiteriana Mosaico, ver uma família. Os irmãos e as irmãs, os caçulas, os do meio e os mais velhos. Uns cuidando dos outros, uns ajudando os outros, uns tendo paciência com os outros, porque Deus mora em todos. Observaram quantas vezes a palavra todos aparece aí no verso 6? Vale a pena ler de novo. Observe. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Quando você ficar com raiva de alguém, lembre-se disso. Deus está em você, mas também está no outro. E o que faz com que a gente se entenda é o vínculo da paz. Lembra de Colossenses? Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. E a paz de Cristo é a paz que o Espírito produz. E a paz que o Espírito produz é gomo do fruto do Espírito. Isso ensina algumas coisas para nós. O que isso ensina para nós? Primeiro, ensina que a gente tem muito que aprender. Que às vezes a gente fica tão contente com a nossa fé, que a gente esquece que a gente está numa caminhada para aprender cada dia mais. A conclusão é inevitável, é que crer no Deus Trino implica em uma postura mais positiva em favor ou a favor da unidade da igreja. Às vezes nós cobramos dos nossos líderes a unidade da igreja, mas a nossa igreja local é marcada por rivalidades que perduram por anos. E eu tenho plena tranquilidade de ler essas coisas aqui no meu sermão, porque esse sermão deve ter uns 10 anos que eu escrevi, então não estou colocando carapuça em ninguém. A palavra de Deus nos ensina que somente uma igreja que experimenta unidade a nível local poderá falar com relevância da unidade geral das igrejas lá fora. Se nós queremos contribuir com a unidade da igreja, nós temos que primeiro tratar da nossa unidade aqui, para a glória de Deus. Nós devemos buscar uma expressão mais visível da unidade entre as igrejas de Deus. Mas isso só vai ser possível quando essa mesma unidade se tornar mais visível entre nós. A cada vez que nos encontrarmos, a cada programa que fizermos, porque a base da nossa unidade é a triunidade do nosso Deus. Não há como falarmos de unidade se no nosso meio existem aqueles que negam a triunidade de Deus. E a unidade da igreja
é mais do que uma fusão institucional, quando duas igrejas resolvem juntar forças e se tornarem uma só. Eu tenho sonhos a respeito da unidade da nossa igreja. Como professor de História da IPB, que tenho que lecionar a respeito do duro golpe que foi na IPB, o cisma de 1903, e as razões tão inexplicáveis que foi aquele cisma naquela época. E eu penso, aqui no Brasil não é comum a gente ver igrejas se unindo, ou se reunificando. Quem tem a experiência de ir nos Estados Unidos e conhece a história das igrejas norte-americanas, lá as igrejas se dividem, depois fazem as pazes e se reunificam. Aqui no Brasil, quando a gente faz as pazes, a gente vira um para a cara do outro e fala assim: olha, a gente está se perdoando, mas vocês vão para lá e a gente vai para cá. Foi isso que nós fizemos com a IPI em 1915. Foi marcada uma reunião, as igrejas se perdoaram, mas aí disseram: nós vamos permanecer juntos, mas separados. Já pensou se um marido e uma esposa faz as pazes assim? Não dá certo. É a mesma coisa que declarar o divórcio. Então, eu sonho e oro para que a IPB possa um dia se reunificar com as outras igrejas presbiterianas fiéis, que professam a mesma confissão de fé que nós professamos, e resolver nossas pendências institucionais com base na palavra de Deus. E a gente pode fazer isso também a nível local. Às vezes nós temos assuntos que nos magoam, que nos entristecem, que nos separam, que nos dividem, mas sempre é possível, pela graça de Deus, pela presença e pela habitação do Espírito, bater na porta do irmão: eu vim aqui pedir perdão. Abrir a porta para o irmão e aceitar o pedido do perdão. Oferecer o perdão e experimentar a renovação da comunhão. Certamente há pessoas no nosso meio que precisam disso. E certamente aquele que vai arquitetar a reconciliação é aquele que habita no coração dos dois, o Espírito Santo. Se você ama o Espírito, se você quer servir a Deus, então peça para que Ele abra sua alma para o perdão, para pedir e para oferecer. É assim que a gente vive unidade. Vamos orar? Deus querido, Deus amado, a Tua palavra nos ensina com clareza e nós queremos não só entendê-la, mas nós queremos ter aquela força que o Teu Espírito nos dá para obedecê-la. Fortalece-nos, ó Deus, motiva-nos, reanima-nos nas nossas almas com respeito àquilo que nos magoou, aquilo que nos ressentiu. Mas também, Senhor Deus, torna-nos brandos, torna-nos mansos, torna-nos humildes, para que nós possamos ouvir, para que nós possamos dar atenção, para que nós possamos refletir a respeito de muitas coisas. E enquanto estivermos fazendo isso, trabalha no nosso coração. Quando o Senhor trabalha no nosso coração, as coisas mudam. Quando o Senhor trabalha no nosso coração, as coisas são mais fáceis de acontecer e de se resolver. Quando o Senhor trabalha no nosso coração, o Senhor nos dá ânimo e o Senhor nos dá paciência. E o fruto do Teu Espírito aparece nas nossas palavras e nas nossas ações. Por isso nós te pedimos, estende a Tua mão sobre nós para nos abençoar. Traz, Senhor Deus, unidade para a vida dessa igreja, para que, tendo unidade e estando firmemente arraigada na unidade, essa igreja possa expressar a sua diversidade na bênção e na aprovação do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Eu quero convidar os presbíteros à frente para que possamos proceder à celebração da ceia.
alimentar a nossa fé. Fortalece-nos, una-nos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. A ceia que nós vamos celebrar aqui não é a ceia exclusiva da Igreja Presbiteriana do Brasil. É a ceia do Senhor, celebrada no ambiente da Igreja Presbiteriana do Brasil, conforme a liturgia que nós vamos praticar aqui agora. Por isso, se você está nos visitando nessa noite, é membro de qualquer outra igreja reconhecidamente evangélica, que crê que a Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão, está em plena comunhão com a sua igreja, não está vivendo um momento de disciplina eclesiástica, é nosso convidado para participar junto conosco da ceia do Senhor. Nosso procedimento tem sido o seguinte: os presbíteros vão se aproximar dos irmãos já com o pão e também logo imediatamente com o cálice. Nós pedimos que você pegue o pão e o cálice e, se for possível, segure até o final para que possamos comer e beber todos juntos. Mas se houver alguma dificuldade, algum impedimento para que você segure os dois até o final, sem qualquer constrangimento, você já pode pegar e imediatamente comer e beber. É só uma tradição nossa para representar a comunhão e a unidade unânime na igreja da presença do Senhor. Ao se aproximar o presbítero de você, de pé para receber o pão e o cálice, depois você pode sentar-se sem maiores problemas. Enquanto nós temos esse exame, lembraremos a Constituição
Nós queremos dar uma palavra de saudação e boas-vindas a todos os irmãos que nos visitam. São muito bem-vindos. Aqueles que são de outras igrejas, quando retornarem à comunhão da sua igreja, leve o abraço fraterno da Igreja Mosaico ao pastor, à liderança e aos irmãos da sua igreja. Dentre aqueles que estão nos visitando nessa noite, alguém que nos visita pela primeira vez, eu gostaria de pedir que ficasse de pé para podermos cumprimentá-lo com um pouco mais de calor. São bem-vindos, irmãos que estão próximos aí, aquele aperto de mão gentil. Deus abençoe, são muito bem-vindos. Podem se assentar, muito obrigado. Você também que nos assistiu pela internet, Deus te abençoe. E te convidamos a vir participar do culto conosco aqui, vai ser um prazer recebê-la neste lugar. Deus abençoe. Irmãos, alguns avisos no boletim que nós estamos produzindo apenas eletronicamente, colocando no grupo da igreja, tem alguns avisos para esse mês que precisam ser notificados. No próximo dia 8, quinta-feira, nós teremos mais uma reunião do conselho, os presbíteros estão convocados. No próximo dia 10 de março, nós teremos um café da manhã na missão Resgate da Paz. É uma missão que trabalha com recuperação de mulheres em situação de risco, especialmente na questão de vício de entorpecentes. Nossa igreja tem se envolvido com elas e nesse próximo sábado de manhã estaremos com eles lá, com elas lá, tendo um café da manhã e levando uma palavra de consolo e também de incentivo da palavra de Deus, da parte de Deus para aquelas pessoas. Aqueles irmãos e aquelas irmãs que querem participar, por favor, nos procurem. E eu queria saber se tem alguém aqui no templo que poderia dar algumas informações sobre como iremos para lá, ou não resolveu ainda? Não resolvemos ainda não, né? Durante a semana nós vamos comunicando no grupo da igreja, para que você saiba. No grupo da igreja está pedindo lá a cooperação de irmãos e irmãs para contribuírem com elementos para o café da manhã. Se você não deu uma passadinha lá no WhatsApp da igreja, veja lá o que está precisando. Se você quiser contribuir, procure as irmãs, especialmente a Ângela Guerra, que é quem está encabeçando essa programação da igreja no próximo sábado. E lá no boletim tem alguns víveres que nós podemos doar, que eles estão pedindo, de material de limpeza, material de asseio. Lá tem uma lista do que e da quantidade. Se você quiser contribuir com uma parte, basta ver lá na lista, comprar e trazer no sábado para ser entregue lá na missão Resgate da Paz. Nos próximos dias 16 e 23 de março, são sexta-feira, nós teremos aqui na igreja um curso de discipulado pessoal com o reverendo Erickson Martins, lá da primeira igreja. Ele escreveu 2 livros a respeito de discipulado e tem coordenado o trabalho de formação de grupos de discipulado na primeira igreja, que tem trazido bons resultados para a vida da igreja. Então, nós gostaríamos de trazer essa ênfase para cá, e ele estará conosco 2 sextas-feiras seguidas, sempre das 8 às 22 horas, no dia 16 e no dia 23 de março. Nós não estamos cobrando taxa de inscrição e não estamos colocando ninguém na porta para pegar nomes. Mas vai ser muito ruim chegar aqui no dia 16 e ter 4 pessoas. Tá certo? Então, participe com a gente. A ideia é trazer subsídios de auxílio para a igreja, para a prática de discipulado pessoal e nos preparando para, quem sabe, no futuro próximo, começarmos a investir em grupos familiares. A primeira igreja tinha culto só na quarta-feira no templo, vinha 25, 30 pessoas, uma igreja que tinha mais de 1.000 membros. Nós abrimos 7 grupos familiares, essa frequência aumentou para 360 pessoas por semana. No Jardim Goiás, nós estávamos fazendo nosso culto de quarta-feira, tinha 6 pessoas, 8 pessoas, tinha dia que tinha o pastor, o diácono e o presbítero para dizer que o conselho estava lá. Nós abrimos 4 grupos familiares, nós temos tido a frequência de 60, 70 pessoas semanalmente na vida da igreja. Então, nós queremos pensar sobre isso aqui para a vida da Mosaico também. É um tipo de trabalho que não podemos nos furtar ao prazer de negligenciar, uma vez que tem trazido muitos frutos para as igrejas que têm investido em grupos familiares e pequenos grupos. Dia 16 e dia 23. Meus irmãos, como foi anunciado já em domingos anteriores,
Nesse mês de março, nós estamos começando o trabalho da transição pastoral. Nós fizemos um cronograma, esse cronograma está publicado na pastoral do boletim dessa semana. Os irmãos podem, aqueles irmãos que têm dificuldade de mexer com o WhatsApp e se quiser uma cópia em papel, conversa com o diácono lá na porta, a gente vai providenciar uma cópia em papel desse cronograma daquilo que o conselho vai fazer. No próximo domingo eu vou ler o cronograma completo aqui para a igreja, mas nós vamos fazer assim, no mês de março, durante todo o mês de março, o conselho receberá indicações de nomes. Para facilitar isso, nós fizemos um formuláriozinho no qual você, como membro comungante da igreja, acima de 18 anos, poderá indicar o nome de um pastor presbiteriano da IPB para concorrer ao pastorado da Igreja Mosaico para o exercício 2019. Tem 30 cópias lá atrás, em cima do balcão, e eu publiquei hoje de manhã no grupo do WhatsApp da igreja o formuláriozinho para te ajudar a fazer isso. Você vai indicar o nome do pastor que você acha que poderia vir a ser o pastor da igreja, o conselho vai procurá-lo, vai consultá-lo, se ele aceitar a consulta, nós o convidaremos para vir pregar aqui. Durante todo o mês de março, indicação de nomes. Terminou o mês de março, terminou as indicações de nomes, depois disso não receberemos mais. Nos meses de abril, maio e junho, o conselho então consultará e convidará pastores para vir pregar na igreja. E no dia 26 de junho, após o culto da noite, nós teremos uma assembleia extraordinária para a eleição pastoral. Você pode indicar o pastor que você achar que é conveniente para a vida da igreja. O conselho irá sondá-lo, irá consultá-lo, irá pesquisá-lo, e aquele que for aprovado será apresentado ao presbitério, para que o presbitério o examine teologicamente. Então, nosso desejo é fazer a eleição no dia 26 de junho, e no mês de outubro, que é geralmente a época em que o presbitério convoca a reunião extraordinária para a distribuição de campo, apresentar a nossa petição de convite e de homologação da eleição por parte da igreja. Por que dia 26 de junho? Os irmãos se lembram que a igreja teve a oportunidade de, na transição do reverendo Luciano para o reverendo Augusto, também fazer indicação de nomes. Naquela época, a igreja recebeu 11 indicações, o conselho consultou todos os 11 e nenhum aceitou o convite para concorrer ao pastorado da igreja. Então, nós estamos marcando essa assembleia para o dia 26 de junho, porque caso isso aconteça novamente, a gente não quer que aconteça, mas caso aconteça e o conselho já está maduro com essa experiência, nós tenhamos tempo para reiniciar o processo. Tá certo? Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer necessidade de conversar a respeito do assunto, todos os presbíteros e o pastor estão à disposição dos membros para esclarecermos a respeito desse processo. Uma questão que o conselho colocou como norma para a eleição pastoral é que nós só consideraremos eleito aquele pastor que alcançar 70% dos votos da Assembleia, para que não haja problemas de pressão ou de divisão na igreja, mas haja realmente o voto da maioria dos membros que tem assento e voto na Assembleia da igreja. A ideia é fazer da forma mais transparente possível, da forma mais bíblica possível, para agradar a Deus e também conduzir a igreja com paz nesse processo. Nós temos lá atrás também fichas cadastrais, estamos recompondo o rol de membros da igreja, para atualizá-lo e para colocá-lo em ordem. Se você é membro comungante, que pediu para transferir-se para cá, eu peço, por gentileza, que você preencha a ficha e envie para mim. Nós somos hoje 160 membros, de acordo com o livro de atas da igreja. Eu já recebi algo em torno de umas 70 fichas, tem menos da metade. Não tem como eu visitar um irmão que eu não sei o endereço dele. Não tem como eu conversar com o telefone com o irmão se eu não tenho o telefone dele ou dela. Então, como tem muita gente que mudou de endereço, tem muita gente que foi pescar com o celular e o celular resolveu mergulhar no fundo do Rio Araguaia e teve que comprar outro. Então, com certeza o seu número mudou.
recadastre-se. A igreja, a IPB sempre determina que os conselhos mantenham em ordem o rol de membros. Nós queremos colocar o rol de membros da Igreja Mosaico em ordem. Então, tenha paciência com a gente, preencha a ficha de novo. Essa semana o irmão disse para mim, pastor, mas eu já preenchi essa ficha umas 2 vezes. Preencha a terceira, por favor. Me ajuda aí para a gente colocar o rol de membros em ordem e decência para a vida da igreja. Outra coisa, no próximos dias 9 a 11 de abril, acontece aqui em Goiás, lá no El Rancho, mais um encontro do CTPI, que é o Centro de Treinamento para a Plantação de Igrejas. Ele é conduzido pelo reverendo Leonardo Sayum, pelo reverendo Ricardo Agreste, pastores da IPB no interior de São Paulo e no Rio de Janeiro. Será preletor nesse evento o reverendo Leonardo Sayum, o reverendo Ricardo Agreste, o reverendo Samuel Vieira, da Primeira de Anápolis, e a sua esposa, falando sobre plantação de igreja. Aqui na Igreja Mosaico, há uma intenção de que a igreja aplique novas técnicas e novo jeito de plantar igrejas. E esse pessoal é o pessoal que tem sido mais bem-sucedido nessa tarefa no Brasil. Então, nós teremos um evento deles aqui, no El Rancho, nos dias 9 a 11. O único problema é que os dias 9 a 11 é segunda, terça e quarta-feira. Então, se você tiver disponibilidade na sua agenda e quiser participar, eu vou publicar no grupo da igreja o cartaz com as instruções. O valor da inscrição é R$ 180. Você pode procurar o presbítero Marcos para com ele fazer a sua inscrição. O conselho estará convidando algumas pessoas para investir nelas para participar desse evento. Então, nós convidamos algumas, se elas recusarem, de repente você pode ir no lugar dela. Então, procure o Marcos, ele vai ter a paciência necessária para conversar com você a respeito desse congresso. E o último aviso, graças a Deus, é difícil ser ovelha do pastor Hélio, né? Nós publicamos no WhatsApp da igreja as fotografias, os modelos dessa caneca. Difícil ver daí, né? Eu queria trazer uma que está lá no gabinete pastoral, mas eu esqueci a chave. Então, nós vamos confeccionar canecas, e essas canecas são para a gente dar de presente para quem visitar a igreja a primeira vez. Quase que vocês ganham hoje, está vendo? Até o final do mês elas estarão prontas. Nós estamos confeccionando algumas. Toda vez que tiver um visitante pela primeira vez, nós vamos dar uma canequinha de presente para o nosso visitante. Mas elas ficaram tão bacanas que o conselho achou melhor abrir para a igreja para quem quiser comprar, para ter, para dar de presente. Ela vai ser disponibilizada à igreja ao preço de R$ 25 com uma caixinha presente. Falando honestamente, essas canecas custarão para a igreja R$ 19,80. Pastor, por que o senhor vai cobrar 25 da gente? Para você ajudar o conselho a pagar aquela que a gente vai dar de presente para o visitante. Só por isso. Então, ao pagar R$ 25, você contribui com R$ 5,20 com a caneca que a gente vai dar de presente para aquele irmão, para aquela irmã que nos visitar pela primeira vez. É um souvenir que a gente quer dar de presente para Mosaico. Tem 2 modelos, tem um modelo mais rebuscado. De repente você quer uma coisa mais mexida, a gente mostra esse em particular. Mas o oficial é esse aqui que eu mostrei para vocês, tá bom? Terminando o culto, nós queremos convidar a todos para um cafezinho, sempre tem uma coisa agradável lá embaixo, e você é nosso convidado. Está terminado. Deus abençoe a todos com um domingo de paz.